Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1, comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre equações do primeiro grau com uma incógnita. Primeiro vamos fazer aqui uma introdução com uma frase aqui, né, sobre um pronunciamento aqui da Franciele. Leia o que Franciele está dizendo. Pensei em um número, multipliquei esse número por 2 e em seguida adicionei 3, obtendo como resultado 7. Em qual número eu pensei? Primeiro, nós chamamos de incógnita exatamente aquele valor desconhecido, aquele valor no qual nós vamos descobrir, tá? E geralmente quem assume essa função de incógnita é uma letra, em especial a letra X. Mas lembre que para incógnita a gente pode usar uma letra qualquer, A, B, C, uma letra do nosso alfabeto, uma letra do alfabeto grego, um símbolo, tanto faz, tá? Qualquer representação simbólica aí pode identificar a incógnita de uma equação. O que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos pegar aqui o texto da Franciele, que está aí todo por extenso, tá? E vamos transformar esse texto em uma representação matemática, o que nós chamamos de sentença, nesse caso em especial, uma equação, tá? O que é que uma sentença tem que possuir para ser classificada como equação? Ela tem que ter uma incógnita e tem que ter uma igualdade. Esses dois objetos aí são principais para nós determinarmos uma equação, tá? Então vamos lá. Pensei em um número, multipliquei por 2, adicionei 3 e o resultado foi igual a 7. Então, essa simbologia matemática aqui representa exatamente o que a Franciele disse, tá? Só que escrito representado de uma maneira diferente, representado na forma de equação, tá bom? Tudo que estiver antes do sinal de igualdade será chamado de primeiro membro, e tudo que estiver depois da igualdade será chamado de segundo membro, tá bom? Então faz parte aqui do primeiro membro 2x mais 3 e do segundo membro faz parte o 7. Nós temos aí várias maneiras de se resolver uma equação do primeiro grau. O princípio básico, o método básico, é o chamado princípio aditivo e princípio multiplicativo. Nós temos várias técnicas aí para se determinar o valor desconhecido dentro de uma equação, tá? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: é sempre usar a operação oposta, a operação inversa, para se eliminar alguns valores aí da equação. Por exemplo, esse 3 positivo. Esse 3 positivo, ele se elimina, né, com 3 negativo, tá? Então vamos supor que eu queira tirar esse número aqui do primeiro membro. Eu quero que no primeiro membro tenha só letra. Então eu vou eliminar esse 3 positivo com 3 negativo. Mas se eu coloco um 3 negativo no primeiro membro, obrigatório também tem que colocar um 3 negativo no segundo membro, para que a minha equação permaneça equilibrada, tá? O que eu fizer no primeiro membro, também tenho que fazer no segundo membro, tá? Então, se eu coloco menos 3 no primeiro membro, também coloco menos 3 no segundo membro. Esse 3 positivo se cancela com 3 negativo, sobra apenas 2x. E 7 menos 3 dá 4. Agora, como eu quero só o valor de x, eu vou eliminar esse 2 que está multiplicando. E como eu elimino um 2 que está multiplicando? A operação inversa da multiplicação é a divisão.
Então eu vou colocar aqui um 2, mesmo 2, dividindo, tanto no primeiro membro como no segundo membro, né? É o chamado princípio de equivalência. O que você fizer no primeiro membro, tem que fazer no segundo membro. Cancela 2 que está multiplicando com 2 que está dividindo, sobra x, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, portanto, Franciele pensou no número 2. Nós já praticamos aqui no 8º ano, turma, um método parecido com esse. Na verdade, um resumo desses princípios, tá? Quando nós vamos resolver uma equação, por exemplo, eu peço para vocês passarem tudo que é número no primeiro membro para o segundo membro, não esquecendo de trocar o sinal. Ele está positivo, passa negativo. Olha aqui, ó. 2x igual a 4. O 2 que está multiplicando, x passa dividindo. Então, 4 dividido por 2 que dá 2. O método que nós utilizamos é exatamente um resumo desses princípios, no caso aditivo e multiplicativo. Tá ok? Então, lembre-se de que quando nós adicionamos ou subtraímos o mesmo número dos dois membros de uma igualdade, ele não se altera. Esse é o chamado princípio aditivo da igualdade, que nem eu fiz aqui, ó. Adicionei um 3 negativo no primeiro membro e um 3 negativo no segundo membro. E nós multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma igualdade por um mesmo número diferente de zero, que essa igualdade não se altera. É o chamado princípio multiplicativo da igualdade, que nem nós fizemos aqui. Dividimos o primeiro membro por 2 e o segundo membro também por 2, tá certo? Então, todos esses princípios são válidos para se resolver uma equação do primeiro grau, tá? A ideia da resolução de equação lembra muito uma ideia de um objeto chamado de balança de equilíbrio, tá? O que é uma balança de equilíbrio? Você tem uma balança com duas bandejas, onde de cada lado você tem pesos, tá? Se os pesos forem iguais, a balança permanece em nível, permanece em equilíbrio. Se um dos lados for mais pesado, a bandeja vai descer. Lógico que a outra vai subir. O mesmo ocorre ao contrário. Se no caso aqui, a bandeja que está à esquerda, né, for mais pesada, ela vai descer e a outra vai subir. A ideia é que ela esteja sempre equilibrada, tá? E para que ela permaneça equilibrada, se eu tirar, por exemplo, 3 kg daqui, eu também tenho que tirar 3 daqui. Se eu adicionar um aqui, também tem que adicionar um aqui. Então a ideia é que a balança permaneça sempre em equilíbrio, tá? Voltando para a nossa equação, ó, 2 pesos que eu desconheço, mais 3, é igual a, se a gente somar isso tudo aqui, nós temos 7. Né? Então 2x mais 3 representa a massa do prato da esquerda e o 7 representa a massa do prato da direita. Fazendo essa analogia, dá até para a gente determinar logo o valor de cada peso, o valor de cada x. Né? Por exemplo, ó, se eu retirar esses 3 quilos e esses 3 quilos também, sobram 2 pesos e duas massas iguais de 2 quilos. Né? Então é como se cada cubinho desse aqui, cada peso aqui, correspondesse a 2 quilos. Tá? Essa é uma ideia muito primordial, é uma ideia muito até infantil das equações do primeiro grau. Tá certo? Note que a equação é a mesma da situação anterior. Nesse caso, a resolução será realizada com auxílio de imagens, certo? O que foi feito aqui, né? Lá na primeira passagem da equação, eu acrescentei 3 negativo no primeiro membro e 3 negativo no segundo membro. É como se eu retirasse o peso de 3 kg de cada bandeja. Fazendo aí essa retirada, sobram apenas os 2 pesos, né? E aqui os 2 pesos de 2 quilos, tá certo? Depois o que foi que eu fiz? Dividi cada um por 2, certo? Dividir por 2, no caso, seria retirar metade de cada, né? Então, a metade de 2 pesos é apenas um peso, que é x,
E a metade de 2 pesos de 2 quilos é apenas um peso de 2 quilos. Então a gente tem que x é igual a 2, tá certo? É claro que a gente não vai poder estar utilizando essa ideia aqui na íntegra, usando imagens, desenhando imagens para a resolução de equação do primeiro grau. Isso aqui é só para vocês terem uma compreensão do método de resolução, tá bom? Então a equação 2x mais 3 igual a 7 é um exemplo de equação do primeiro grau, tá? Por que exatamente primeiro grau, professor? Porque a incógnita, o x, está elevado a 1, no máximo. Mas, professor, não aparece expoente aqui. Exatamente, quando o expoente é 1, ele não é representado. Por isso, isso é chamado de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Tá ok? Então, a equação do primeiro grau com uma incógnita x é toda sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, ou seja, tem um valor multiplicando o x numérico e tem um termo aqui que é independente, que não multiplica ninguém, tá certo? Esses dois valores são constantes e, nesse caso, o a não pode ser zero. O b até pode ser zero, mas o a não, tá bom? Senão ele elimina aqui a incógnita. E nós chamamos de primeiro grau quando a incógnita, nesse caso x, está elevada ao expoente 1, como eu acabei de falar para vocês, tá? Então, são equações do primeiro grau com a incógnita. 5y mais 4 igual a y menos 8, tá ok? É uma equação do primeiro grau com a incógnita y. Se a gente resolver, o resultado será menos 3. 2a mais 4a igual a 3 também é uma equação do primeiro grau. E se nós resolvermos, a solução vale 1 meio. E um exemplo de equações aqui que não são do primeiro grau, com uma incógnita. 3e mais 2w igual a 1. Observe que nós temos aí duas incógnitas, tá? Então, essas não são as equações que até esse momento nós vamos estudar. 2m² mais 1 igual a 0, apesar de ter só uma incógnita, mas ela é de grau 2. Isso aqui nós vamos estudar depois, que são as chamadas equações do segundo grau. Tá bom? E aí, turma? Vocês deem uma olhadinha na agenda, que vocês têm uma atividade para fazer. Eu vou esperar a devolutiva dessas atividades, tá certo? Lá na plataforma, tá bom? Eu vou estar anotando direitinho todos aqueles que estão fazendo a devolutiva correta das nossas atividades, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.